Bom dia, Poema. Agora deu certo. Estão felizes ainda? Eu não queria pregar mais, o Eduardo já pregou tudo, né, gente? Mas eu tenho que falar algo que Deus colocou no meu coração nessa manhã. E eu estou feliz porque essa palavra foi uma das palavras de mais desafio para a minha vida. Eu sou aquela pessoa que eu sou obediente. Eu sou muito obediente. Eu estava com a palavra pronta e Deus deu outra direção. Meu pastor disse aí. Eu disse, pastor, não vou abrir não. Porque, queridos, antes de eu subir aqui, antes de eu chegar nesse lugar, e eu estava ali no meu lugar ali adorando, e eu falei, Deus, fala comigo. A palavra está aqui, gente. Eu não vou falar nada que não está pronto. Mas eu falei, Deus, fala comigo. Eu estava ali, chegou o Rodrigo, me abraça. Chego lá atrás, o Wilde me abraça. E para completar, o irmão Elias me abraça. Isso é Deus falando comigo assim, olha, não é a tua capacidade, porque eu não tenho nem muita capacidade, mas é você em obedecer. Eu tenho certeza que eu poderia ter dito, pastor Hildes, não dá. Mas não é sobre nós, é sobre Ele. Tudo vem dele, o Eduardo já falou aqui. Mas eu tenho algo para falar para o seu coração nessa manhã. E o tema é, quando a noite tem prazo e amanhã tem promessa. Coloca para mim aqui, Pablo, Salmo capítulo 30, versículo 5, por favor, meu amigo. Pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o quê? Com o amanhecer. Bota para mim o versículo 1, por favor, meu amigo. Eu te exaltarei, Senhor, pois me livrastes. Não permitistes que meus inimigos rissem de mim. 2. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, restaurastes a minha saúde. Queridos, quando eu li esse texto, esse desafio ontem que eu recebi, eu fiquei pensando, o choro pode durar uma noite. Eu fiquei pensando, que choro é esse? Mas eu quero te dizer uma coisa, você sabe quem foi que escreveu esse salmo? Simplesmente Davi. E Davi é aquele cara que eu fico pensando assim, o cara estava lá, quietinho na dele, cuidando das ovelhinhas, tranquilo. Mas ele não sabia que Deus tinha escolhido aquele cara para ser rei. Talvez você está nesse lugar hoje e você não sabe que Deus te escolheu para alguma coisa. Você está aí cuidando das suas ovelhinhas, mas você não tem a mínima noção de que Deus tem algo para você. Davi foi aquele cara que Deus ungiu, foi rei muito jovem, um guerreiro corajoso. Quando ninguém achava que ia vencer Golias, ele falou e venceu Golias. Um salmista sensível, aquele cara era muito sensível, os salmos dele são incríveis. Mas também, ele é um cara que caiu. Talvez um dia você tenha caído. Um dia você tenha passado por situações que você falou assim, não dá mais, eu caí. Se Davi, gente, caiu, imagine nós.
Aquele cara que era rei, que tinha muito poder, mas chegou um momento que ele cometeu erros e ele caiu. E aquele cara muitas vezes estava ali, só que Davi tinha algo que eu acho extraordinário. Ele tinha uma facilidade muito grande de se quebrantar. Davi, ele caiu de forma muito grave, queridos. E sofreu consequências por causa disso. Já parou para pensar na vida de Davi? O quanto que esse cara sofreu, foi perseguido. Ele começa lá falando assim, ó: obrigado Deus, porque os meus inimigos rissem de mim. Os inimigos dele poderiam rir. Ele foi cercado de muitos inimigos muitas vezes. Mas ele fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor não deixou que eles rissem de mim. É esse cara que lá na frente comete muitos erros. Mas é aquele cara que fala assim: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está comigo. Ele se quebranta e ele fala: Deus, obrigado. E esse texto, esse salmo, ele não estava muito bem. Ele chega nesse salmo aqui que ele diz como já tinha passado por tudo isso. Mas pense comigo, ele não chegou aqui no ódio, ele chegou aqui destruído muitas vezes. Ele fala assim, ó: o choro pode durar a noite toda. Aí eu fiquei pensando em casa, quanto tempo dura uma noite? Quem sabe? 12 horas. Mas você pode estar muitas vezes se perguntando: será que realmente este texto está falando somente de 12 horas de uma noite? Porque eu posso te falar que eu já passei por noites difíceis na minha vida que duraram muito mais do que 12 horas. Eu já passei por situações na minha vida, queridos, que eu falei: Deus, essa noite não vai passar nunca. Essa noite vai durar para sempre. Ou ela vai passar somente 12 horas. Porque, queridos, se for só 12 horas, está bom. Mas nem sempre a gente passa por situações difíceis que vai durar apenas 12 horas. Hoje, queridos, a gente pode estar aqui hoje falando aqui com você e eu posso não estar bem. Eu posso estar exatamente vivendo essa noite. Mas nem por isso eu não vou estar aqui para falar algo para vocês. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Quantas noites você já passou sem dormir muitas vezes? Noites de 12 horas mesmo. Ou quantas noites ou anos você não passou orando pelo seu filho, por exemplo? Eu nunca me esqueci, queridos, de um pastor que na minha juventude, né? É um pastor americano. Ele pregava muito aqui no Acre, ele chamava Sammy Tippett. Ele falava que ele era fruto da oração da mãe dele, que ela orou por ele durante mais de 30 anos. Ele disse: quando ninguém mais orava por mim, a minha mãe continuava a orar por mim. Eu te pergunto, essa mulher teve uma noite de 30 anos. Você acha que ela não teve momentos que ela desanimou, que ela ficou triste, porque ela orava tanto e o filho dela não se convertia, não ia aos pés de Jesus? Mas ele conta que ela falava que ela nunca desistiu. Falo para você nessa manhã, queridos, que Davi tinha muitos motivos para desistir. Quando chegou o momento que ele estava sendo perseguido, quando ele estava ali fazendo coisas erradas, ele podia dizer: Deus, eu não quero mais. Mas ele continuou porque ele sabia aonde que ele queria chegar. Eu te pergunto, você sabe aonde você quer chegar? A sua noite, ela vai te deixar maior ou ela vai te destruir? Eu quero falar um pouquinho para você sobre choro. Já chorei ontem, já chorei ali, já chorei ali, já chorei. Eu choro, gente. E eu não era assim. De vez em quando eu estou lá no meu quarto sozinho, que agora eu fico muito sozinho. Alguns sabem que eu estou de mudança. Mas o meu filho agora trabalha de 5 até as 12 da noite.
Muitas vezes eu saio de casa de manhã, eu não vejo, e chego à tarde, ele não está, e quando ele chega eu já estou dormindo. Então quem é que tem visto minhas lágrimas muitas vezes? Só ele. Quando Davi fala assim, o choro vai durar uma noite. Eu falo assim, gente, é errado chorar. Porque a minha geração, já sou quase os 50, queridos. É a geração de que os homens não choram. No meu tempo, quando a gente caía, ia chorar, o pai não chora. Não, você é homem, o homem não chora. Quem é desse tempo? Só um. Tem mais. 2. Tu não é não, rapaz. Mas aqui ele podia falar assim, gente, a ansiedade pode durar uma noite. Não. A angústia pode durar uma noite. Não foi isso que ele falou. Ele disse que o choro pode durar. Eu vou fazer uma pergunta para você responder no seu coração. Faz quanto tempo que você não chora na presença do Senhor? Queridos, nem sempre à noite ela tem voz. Nem sempre tem voz. Quantas e quantas vezes eu estava no meu quarto orando a Deus, eu falei, Deus, eu não tenho palavras. A única coisa que eu tenho para te entregar nessa noite são lágrimas. E queridos, as lágrimas muitas vezes falam muito mais do que palavras. Muitas vezes a gente está ali, tentando encontrar palavras para poder expressar o que temos para Deus. E Ele só procura as suas lágrimas muitas vezes. Eu sei, queridos, nem sempre as coisas são fáceis. No mundo teremos aflições. Não é se teremos, é quando teremos. Ira, eu não quero ter esse negócio aí não. Você vai ter. Mas ele disse, tenham bom ânimo. Você pode estar numa situação difícil, querido, chorando a noite toda. Mas naquela noite, naquele momento, naquele choro, Ele vai estar lá com você. Essa é a nossa confiança de que nunca estaremos sozinhos. Quando você chora pelo seu marido, pelo seu filho, queridos, você não está chorando sozinho não, está chorando juntamente com Jesus no seu coração. Quando Davi falou isso aqui, ele estava perturbado, ele estava lá, ele estava doente, a Bíblia fala que ele estava doente, ele não estava bem. Mas ele colocou diante de Deus as suas lágrimas. Minha filha começou a trabalhar. E no retorno agora das férias, teve algumas reuniões lá bem conturbadas, né? E ela estava, a minha esposa disse, ela não está bem. Eu liguei para ela, comecei a conversar. E eu tenho assim uma facilidade muito grande de poder adentrar. E ela me contou o que tinha acontecido e tal. Eu falei assim, e por que você não chora? Eu podia ter falado assim, por que você não levanta a cabeça? Você não respondeu a pessoa, por que você não fez isso e aquilo? Eu falei, cara, por que tu não chora? Ela disse, pai, mas eu não vou chorar, porque se eu chorar, vão dizer que eu não tenho um controle mental, que eu não tenho nada, que eu não tenho isso, não tenho aquilo. Eu falei, faz o seguinte, vai lá chorar, depois a gente conversa. Desliguei o telefone. E liguei para ela de noite. E aí? Pai, chorei horrores. Sério? Sério. E aí? Eu disse, não me fala. Pela sua cara eu já sei que está tudo certo.
E você, queridos? Por que não chora? Às vezes está doendo, não está? Em fevereiro agora vai fazer 1 ano que eu estou longe da minha esposa. 1 ano. Quando isso começou, eu falei assim, rapaz, esse negócio vai... Mas as coisas foram acontecendo. E quantas noites não teve de choro? Muito mais da minha esposa do que de mim. E eu falei para ela assim, ó, nós não somos o primeiro casal a passar por isso. Outros vão passar também. Nós estamos passando a nossa noite de dificuldade, queridos. Vão ser 1 ano e 2 meses quando se encerrar. Mais uma coisa eu digo para vocês. Depois da nossa noite de sono, nós teremos um grande testemunho para contar. E teremos pessoas para abençoar. Porque outras pessoas também vão passar por isso, queridos. Ela disse, amor, outro dia eu conheci um casal que está há 2 anos aguardando o momento deles se reencontrarem. E ela falou para aquela pessoa, eu sei que você está passando. Porque as minhas noites de choro são iguaizinhas às suas. Sabe um momento de choro mais incrível que eu conheço na Bíblia? Quando José chorou. O choro de José foi fruto de um processo. Os irmãos não gostavam dele. Foi espancado, foi vendido. Ele passou por coisas terríveis até chegar onde ele chegou. Mas um dia, ele está numa sala e reencontra os irmãos dele. E naquele momento ele foi para o quarto e foi fazer o quê? Orar, certo? Não. A Bíblia fala que ele se retira e vai chorar. Aquele choro, queridos, muitas vezes é de tudo que você passou na sua vida. Todos os dias você está passando por processo na sua vida, todo dia. A noite de sono, a noite de choro que você vai ter não passa de um processo. Eu estou vivendo o meu nesse momento. E cada um de vocês também tem um de vocês. E muitas vezes, nesse meio tempo do processo, as palavras vão sumir, vai ficar apenas as lágrimas. Quando que você vai poder entender que lágrimas falam muito mais do que palavras? Não importa se a tua noite tem 12 horas, 2 meses, anos, não importa. Em algum momento você vai olhar e vai falar assim, Deus, eu não tenho mais nada para falar. Eu só tenho lágrimas para entregar. Às vezes choramos não porque Deus falhou, mas porque o processo foi profundo demais para ser superficial. Nem todo processo, gente, é legalzinho. Tem uns que é bom, mas nem todos são assim. Lembra do choro de Ana? Ela estava no templo, ela fala assim, ela chorou e depois ela orou. Primeiro que ela derramou as suas lágrimas diante de Deus naquele momento. Depois ela foi lá e disse, Senhor, eu não tenho filhos. Ela derramou a sua vida, mas antes ela chorou. Então durante a sua noite, queridos, não queira segurar o seu choro. Deus não se incomoda com lágrimas.
Ele se aproxima delas. Eu não estou lhe falando que você só vai ter Deus perto de você se você chorar, não. Mas muitas vezes, a gente vai ter palavras, as palavras sumirem, vai vir um choro. Você vai perceber como Deus vai se aproximar de você. Deixa eu falar, o choro pode durar uma noite. Durar, queridos, fala de quê? Para mim, fala de tempo. Houve tempo na vida de Davi, queridos, que ele tinha caído, que talvez ele pensou que não pudesse mais nem levantar. Mas eu vou te falar algo, queridos. Tudo na sua vida vai ter um tempo. Um tempo de você viver coisas extraordinárias. Porque quando fala de tempo, eu só me lembro de estações. Eu gosto muito de viver e pensar que Deus trabalha com estações. Então eu estou próximo a iniciar uma nova estação na minha vida. Talvez você também tenha próximo a iniciar uma estação nova na sua vida. Ele fala assim, o choro pode durar uma noite. Então ele fala de tempo. Muitas vezes, queridos, a gente não consegue entender, porque quando você está nesse momento de dificuldade, aquela noite, sabe, de choro ali, muitas vezes a gente não consegue ouvir Deus, Deus às vezes está em silêncio. E muitas vezes o silêncio de Deus nos causa desespero. Porque quando você está num momento difícil, está num momento de dificuldade, o que você mais quer era ouvir a voz de Deus. E tem tempo, querido, que é somente de silêncio. Agora, a grande pergunta que fica é, você consegue discernir o momento certo que Deus está em silêncio na sua vida? Porque muitas vezes na minha foi assim. Deus passou momentos comigo de muito silêncio. Mas eu aprendi a ficar quietinho. Somente tentando entender aquele momento de silêncio que Deus tinha para mim naquele momento. Silêncio de Deus não quer dizer ausência. Muitas vezes a gente está lá, Deus não está comigo mais não. Por quê? Porque eu não estou mais ouvindo, está tudo quieto, está tudo calado. O silêncio de Deus muitas vezes é terapêutico, querido. Às vezes a gente está ali tentando entender o que Deus está falando, é pedagógico muitas vezes. Deus, Ele quer te ensinar sempre. Agora traga na sua memória. Qual o tempo que você está nesse momento na sua vida? É um tempo de quê? De ouvir a Deus ou Ele está em silêncio? Eu estou no momento em que Ele está falando comigo, graças a Deus. Mas, mais ou menos, o ano passado, ali no meio do ano passado, eu passei momentos de que Ele estava em silêncio. Eu fiquei durante muito tempo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Mas o tempo que eu estava vivendo era o tempo de silêncio do Pai. Hoje, eu já consigo entender quando Ele está em silêncio, quando Ele quer falar comigo. E eu falo assim, Deus, eu entendi. Tu quer falar comigo através do silêncio, né? Então tá bom. Eu vou entender que o Senhor está em silêncio, eu vou ficar aqui quietinho na minha também. Entendendo que esse silêncio tem algo a me falar. Queridos, se Davi passou por o que ele passou, imagine nós dois, nós estamos aqui nessa noite, nessa manhã. Você consegue discernir o tempo da sua vida? Porque tem muita gente que fala assim, não, eu tô sempre no tempo ruim. Você chega para aquela pessoa e fala assim, como é que tu tá? Tô ruim, e amanhã, de novo, tô ruim. Ele nunca está no tempo bom. Será que
Realmente você está num tempo ruim mesmo, ou porque você não está conseguindo ouvir o que Deus quer? Ou não está entendendo o silêncio de Deus na tua vida? Nada que eu estou falando aqui para vocês aqui, que eu sei que é fácil, é difícil. O tempo de choro, o tempo que às vezes não passa, o tempo às vezes que não resolve, não anda, a gente quer resolver logo. Mas Deus jamais vai estar ausente da sua vida. Jamais. Silêncio, querido, não é ausência. Deus quer falar com você até no silêncio. Cabe a mim e a você entendermos isso. Nesse salmo, tem um momento que ele fala assim: Deus, obrigado por ter me livrado da cova. Ele estava para morrer, queridos. Talvez eu e você aqui nunca tenhamos passado por situações onde estavam perto da morte. Talvez alguns, porque eu sei que muitas pessoas, durante a pandemia, passaram por momentos difíceis, de quase morte mesmo. E ele fala aqui: Deus, obrigado porque o Senhor me livrasse da cova. Ele estava morrendo, queridos. Mas eu te pergunto, até no momento que há uma morte na sua família, que é uma coisa difícil de se passar, Deus está ausente, sim ou não? Deus jamais se ausenta, queridos, da minha e da sua vida. Não importa o tempo, não importa o momento, não importa quanto tempo vai ser, se vai ser um processo muito longo, ou se vai ser curto, não importa. Deus jamais vai se ausentar da sua vida em momento nenhum. Porque Deus sabe exatamente o que você precisa e eu preciso. Se você não está conseguindo ouvir a Deus, é porque naquele momento você não tem que ouvir a Deus. É isso que a gente tem que entender. Não ficar, fala Deus, fala Deus, fala. Não, Ele quer somente que você fique quieto. Ontem, quando eu recebi a palavra do pastor Wilde para me mudar, né, fazer o que eu tenho que fazer aqui essa manhã, eu estava ouvindo música na hora, eu falei assim: desliga tudo. Desliguei música, desliguei tudo. Fui para o meu quarto, tranquei a porta e falei: tá aí, Deus, agora eu não posso fazer mais nada. Porque agora, até aquela parte humana, né, do estudo que você faz, acabou. Não tem mais isso aí, agora acabou. Aí eu te pergunto: Deus falou comigo ou ficou em silêncio? Obrigado, Senhor, que o Senhor falou. E se Ele ficasse em silêncio, será que eu ia poder estar aqui ou não? Eu ia pregar sobre o silêncio dele. E está tudo bem. Queridos, eu tenho mais de 30 anos de evangelho. Já tem mais disso. Já passei por tempos muito difíceis e processos muito difíceis. Mas o que eu estou vivendo agora, na mudança, esse é o mais difícil. Porque os caras falam assim para mim: pô, Irã, que legal, tu vai morar em outro lugar, vai ser muito bom e tal. Eu falei assim: gente, mas tem pessoas aqui que vão ficar aqui que marcaram a minha vida. Então você pode pensar assim: não, pá, vai ser bom, vai ser legal, vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas o que é que eu estou fazendo aqui? Vivendo o tempo em que Deus falou comigo lá atrás. Só que como é que Ele tem falado que eu vou morar em outro lugar, queridos?
Isso não quer dizer que eu não tenho que passar por dificuldade nesse período. Agora, no final do ano passado, eu passei por um momento de ansiedade muito forte. Eu passei 5 dias tendo uma crise de ansiedade muito forte. Eu ia trabalhar, o povo não pergunta o que você tem, o que você tem, porque eu sou uma pessoa muito, brincalhona e tal. E se eu ficar quieto na minha, é porque alguma coisa está errada. E eu pedi muito a Deus que falasse comigo. Ele falasse comigo. E ele não falou. Mas eu fui lá na Planalto. Quem conhece a Planalto, gente? Por favor. Quebrou o vidro do carro já, gente. Planalto. Eu, particularmente, gosto muito de ir na Planalto. Porque naquele lugar, nesse quase um ano que eu estou passando esse processo, Deus falou comigo de forma tremenda naquele lugar. E eu saí do meu trabalho naquele dia, no auge da minha crise, queridos. No auge da minha noite de choro. Eu trabalhava na PGE. Fui de lá até a Planalto andando. Quando eu cheguei lá, sentei na mesa do seu Ednei, ele disse: tu não está bem não. Eu disse: meu amigo, me ajuda. A situação está difícil. Faz 5 dias que eu estou com crise de ansiedade, estou numa situação que eu não estou conseguindo nem raciocinar. E ele me contou a história dele. Ele me contou das noites dele. Ele me contou de quantas vezes que ele já estava na casa dele, querendo levantar e não conseguia porque estava ansioso. Quantas ele estava na casa dele, preocupado com as contas. E ele começou a falar comigo assim: cara, ele disse: você não está sozinho. Quanto mais aquele cara falava comigo, queridos, mas ele falava, aquilo foi saindo de mim. Foi saindo de mim. Ele disse: já estou bem. Aí eu pergunto para você: Deus falou comigo ou não falou comigo? Aprenda a discernir o tempo da sua vida. Muitas vezes não é tempo de falar, nem é tempo de Deus falar. É tempo de você apenas se aquietar. Ou esperar que Deus levante alguém, como foi comigo. Para que pudesse mudar naquele momento a minha história, naquele momento ali. Queria de lá para cá, as coisas estão totalmente diferentes. Porque eu sei que eu posso sair lá do meu trabalho a pé e sentar com o Lucas lá, e esse cara vai me dar uma palavra. Eu sei disso. Já estou quase para entrar na folha da Planalto já. Vivo lá. Aprenda, queridos. Porque esse tempo aqui, queridos, que está falando aqui nesse versículo, o que eu acho mais legal nisso, sabe o que é? É que ele acaba. O tempo de dificuldade, de angústia, de ansiedade, do que for na sua vida, tem uma hora para terminar. Só que ele fala assim, coloca de novo aí para mim, por favor, Pablo, 5. Mas a alegria vem com o quê? Com o amanhecer. Grave essa frase, queridos. Algo tem que mudar em você antes que mude lá fora. Não tente mudar a sua noite. Não tente querer que as coisas aconteçam na sua noite antes do amanhecer.
Porque a alegria que ele está falando aqui, ó, não vem durante a noite. Muitas vezes, durante a noite, é pedreira, é dificuldade, é choro, é angústia, é ansiedade, é tudo que você imaginar. Mas lembre-se, sempre sem a ausência dele. O amanhã, quer dizer, eu já fiz isso algumas vezes. Você está tipo numa chácara, numa fazenda, em algum lugar. Você vê o dia amanhecer. É extraordinário. O amanhecer, ele não chega com barulho. Não, ele chega devagarzinho. Você vai vendo aos pouquinhos clarear. Você está ali no escuro muitas vezes, sem entender, sem ouvir, sem saber nada. Você está totalmente no escuro, sem nada. Mas você está ali e você começa a olhar e começa a ficar clarinho, devagar. E eu falo para você, nesse momento, começa a acontecer a mudança na sua vida. Porém, queridos, não deixem de viver a noite. Não reclamem da noite. Não ache que a noite é ruim. Não ache que a noite quer te derrubar, quer te acabar. Não. Você tem que continuar trabalhando, vivendo a sua vida, lutando, orando, porque vai chegar aquela luzinha lá, vai começar a clarear. E é o amanhecer. E como diz os vários desenhos que eu já assisti na minha vida dos meus filhos, gosto muito de desenho animado, até hoje eles gostam. Amanhã será um novo dia. Você pode estar passando hoje pela sua noite de dificuldades, noite de choro, tempo de choro, de dificuldade, de lamúria. Você pode estar passando por isso. Gente, está tudo bem. Isso não pode ser, a gente não pode viver a vida inteira sem ter uma dificuldade. Sabe as coisas que eu mais acho errado hoje, queridos, nos pais de hoje em dia? Eu já sou pai de um menino de 20 anos, de 23 anos, já posso falar. É você não deixar seu filho passar por dificuldades. A dificuldade, às vezes, ela vai te moldar. Quantas e quantas vezes, quando meus filhos eram pequenos, eles caíam. Pá, caiu ali. Quando ele caiu, eu virava as costas. Fiz muito isso. Fiz muito mesmo. Quantas vezes ele chorou quando eu dei as costas para ele? Nenhuma. Agora fala, meu Deus. Ele chora. E muitas vezes, aquele momento ali que ele caiu, ele tem que entender que ele pode levantar sozinho, ele pode andar sozinho naquele lugar. Eu faço isso até hoje com os meus filhos. Se estão passando por dificuldades, deixa eles. Porque essa palavra, queridos, que eu estou falando aqui para vocês aqui hoje, ela não é só para mim, ela não é para você, é para mim primeiro. Eu não posso vir aqui falar algo para você, apontar o dedo para você. Não, ela é primeiro para mim. E você fala assim, não, eu não quero passar por dificuldade, eu não quero ter esse tempo não, Irã. Eu quero ter tempo só de coisa boa na minha vida. Tudo bem. Se for assim, ó, tá ótimo também. Mas quando o dia mau chegar na sua vida, queridos, aprenda a discernir o tempo que Deus tem para você. Muitas vezes a gente não quer que o filho a gente passe por aquilo, eu até entendo. Tem pais que passaram tanta dificuldade na vida, coisas difíceis, eu entendo. Você não quer aquilo para o seu filho, tá bom. Eu sempre brinco no meu trabalho, a geração Z que vem aí, Deus me livre. Ninguém pode nem falar um A, que ele fica de cara feia. Mas se eu não ensinar meu filho a passar por dificuldade dentro da minha casa, no trabalho vai ser bem mais difícil. Porque você pode não dizer não para o seu filho em casa, mas o chefe dele vai dizer. E nem sempre
é com amor como você vai falar. Então deixe ele ver o tempo dele de choro, de dificuldade, de cair, levantar sozinho. Deixe ele. Meu filho tinha um namorado um tempo atrás, terminou, pensei que ele ia morrer. Menino novo, né? Vigo vai lembrar. Nossa, ninguém se amou, ele não está bem. O que aconteceu? O pai não quer comer. Conversa com ele. Eu disse, por mim vai morrer, porque eu não vou falar com ele não. Mas amor, pelo amor de Deus. Rosana, ele tem que passar por esse tempo. Eu tenho certeza que ele tem que passar por esse tempo. Não, conversa com ele. Eu disse, tá bom, vou conversar. Depois de quantos dias? Bem uns 30 eu fui falar com ele. E eu vendo ele padecendo, meu amigo. Quer comer não, meu amigo? Luiz Eduardo, não querer comer, a coisa está muito preta. Não é, Igor? Nessa época foram 8 quilos que o bichinho perdeu. Mas no começo, ele falou assim, não pai, porque eu falava para ele algumas coisas que eu vi que não estava legal. E ele falou assim, a culpa é tua, porque tu fez isso, tu falou isso. Bom. Em seguida ele começou a ficar ruim, quer dizer, não conseguia comer, não queria ir para canto nenhum, não queria tomar nem banho, mas eu digo, rapaz, bicho, que negócio é esse? Aí a mãe, né, Cris? A mãe é a mãe, né, gente? Vai lá, fala com ele. Ele não quer nem comer. Eu digo, rapaz, isso é bom que eu economizo. Se eu tivesse falado assim, cara, não passa por isso não, vem cá, vamos ali, né? Eu pergunto, ele tinha aprendido ou não? Não tinha. Gente, eu faço essas coisas com os meus filhos, que ele era bebê. Sabe aquele bebezinho que não quer dormir, chora a noite toda? Era o meu. Sabe como eu ensinei ele a dormir? Deixando de chorar 3 noites. Que pai cruel, né? Mas estão aí, ó, estão vivos, ninguém morreu não, tá, gente? Estão aí, vivinho, ó. Ele chorou a noite inteira, 2. Na terceira, ele chorou até meia-noite. Aí ele pensou, rapaz, ele não vai vir aqui não. Ele não vai vir aqui e nem vai deixar minha mãe vir aqui, porque a Rosana queria ir, você não vai não, deixa ele chorar. Aí ele disse, eu vou dormir. Ele ficou tão ensinadinho, mas tão ensinado, queridos, que se eu apagasse a luz do quarto assim, ele já queria dormir, né? Já achava que era noite. Porque eu vi aquelas mães, né? Parecia um zumbi. O que é que aconteceu, minha irmã? Ai, Irã, meu filho não dorme. Eu sei resolver isso aí. Eu sei fazer. Como é que faz? Tu quer fazer? Quero. Digo, deixa dormir, deixa chorar 3 noites. Ninguém quer deixar chorar 3 noites. É fácil? Mas é necessário. Passar pelo tempo de dificuldades. Muitas vezes é necessário. Você pode amanhecer o dia no seu quarto, talvez com o mesmo problema ainda, mas sabendo que algo mudou dentro de você. Quando amanhecer, queridos, você vai perceber, Deus, agora eu consigo enxergar porque o silêncio. Eu consigo enxergar agora porque isso falou comigo de forma diferente. Porque muitas vezes, durante a noite, a gente não consegue enxergar nada. Mas, grave no seu coração, vai chegar o amanhecer na sua vida. E esse amanhecer na sua vida vai trazer mudanças que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Aprenda a esperar chegar o amanhecer na sua vida, querido. E eu falei que ao final desse processo todo, quando amanhece, o texto fala que vem a alegria.
Queridos, não é euforia, é alegria de verdade. É uma alegria que eu não posso te proporcionar, você não pode proporcionar para ninguém. Essa alegria que ele fala aqui é uma alegria que somente Deus pode te dar. E essa alegria, queridos, ela é diferente, ela é uma alegria totalmente diferente do que nós já vivemos até hoje nas nossas vidas. Davi sabia, depois de tudo que ele já passou, que o choro pode durar uma noite inteira. Pode sim. E não tem problema. Mas o amanhecer vai vir, onde você vai entender o porquê do silêncio, o porquê da dificuldade, o porquê que você passou por aquilo, por aquilo, por aquilo. Sabe por quê? Quando o sol raiar, queridos, você vai ver dentro do seu coração uma alegria que ninguém pode explicar. Sabe por quê? Porque ela não vem do pastor Wilde, não vem do pastor Manu, não vem do Irã, não vem do Igor, não vem. O pastor Manu, o pastor Wilde pode até me dar deixar alegre, né? Me passar um pix de R$1.000. Pode. Mas passa. Ele pode me dar pix todas as vezes? Não. Mas essa alegria permanece para sempre no seu coração. Queridos, às vezes eu sou aquele cara alegre, extrovertido. Eu tive um problema na minha coluna e eu fui lá no Robson. O Robson está aí não, né? Fiz uma ressonância. Levei para o Robson minha ressonância. Ele falou assim: rapaz, não consigo entender não. Porque se a minha coluna fosse igual a tua, que eu estou vendo aqui agora, eu ia ser o cara mais chato do mundo. E tu não é assim, bicho. Tu vive brincando, rindo na igreja com todo mundo, tal e tal. Eu falei assim: meu amigo, deixa eu falar uma coisa para ti. Se eu ficar um cara chato, ranzinza, vou ficar bom disso aqui? Vai curar? Ele disse: não. Então eu não vou fazer isso. Não é obrigado você passar pelo tempo de dificuldade sendo um cara chato, uma mulher chata. Não é preciso disso não, queridos. Sabe por quê? Porque você sabe que a sua alegria não depende de você estar com dor, você está com aquilo. Não depende disso. É algo maior que tem dentro do seu coração. Então, com a coluna doendo ou não, eu vou ser assim. Porque não é sobre você querer estar bem todas as vezes. É sobre você entender quem é o Deus que te dá alegria ao amanhecer. Quando chega a alegria, queridos, quando essa alegria chega no seu coração, não tem mais noite, não tem mais choro, não tem mais. Porque Ele chegou juntamente com o teu amanhecer. A alegria de Deus não vem para você esquecer a noite. Ela vem para provar que na noite você conseguiu vencer. Sabe qual é o nosso maior problema? É desistir durante a noite. A gente esquece que depois da noite vem o amanhecer e vem a sua alegria. A gente quer falar assim: Deus, eu não aguento mais, eu quero parar aqui. Mas eu digo para você, queridos, não pare, não pare, não pare, porque ao amanhecer vai vir a sua alegria. Eu poderia parar por causa da minha dor nas costas, mas eu não vou parar, queridos, porque eu sei de onde vem que vem a minha alegria. E mesmo assim eu venho para cá, carrego a cadeira, eu venho. Carrego só duas, mas carrego. Não é sobre mim, é sobre Ele, queridos. Não é a minha alegria, é a alegria dEle.
Não é o meu tempo, é o tempo dele. Quando você entender que tudo na sua vida é por causa dele, queridos, não importa o que você está passando. Quando chega o amanhecer, as coisas são diferentes na sua vida. Não importa se você passou por noites terríveis, de muito choro, de muito clamor, e tudo bem chorar. Quem passa pela noite com Deus, dança pela manhã. Coloca para mim, Padre, acho que é o versículo 11. Depois de tudo que ele fala assim: transformartes meu pranto em dança, tirartes minhas roupas de luto e me vestistes de quê? Queridos, transformartes, a noite ela vai te transformar. E de manhã, meu amigo, troca de roupa, coloca, vai dançar, queridos. Aqui, ó. Mulheres podem vir dançar aqui, homem não pode, mas mulher pode. Porque está aqui, querido, ele vai transformar o seu pranto em dança. O mesmo cara que estava para morrer, agora vai se transformar em dança, querido. E alegria. Agora eu te pergunto, você consegue suportar a noite? Quem consegue, diga amém. Queria convidar o louvor. Fique em pé no teu lugar, queridos. Talvez você está aqui nessa manhã, querido, você está passando pela sua noite. De dificuldades. De choro. Momentos que você às vezes acha que não vai conseguir. Momentos que você acha que você está vendo Deus calado. Você está vendo Deus sem te dar um sinal, sem te falar nada. Você não está conseguindo enxergar até o amanhecer ainda. Mas eu sei que Deus tem um amanhecer para cada um de nós. E se essa sua noite está muito difícil, é uma noite que está realmente trazendo para você momentos de muita dificuldade, você talvez ache que não vai conseguir. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, nessa manhã. Porque talvez, queridos, você precise de alguém para te abraçar. Ah, Irã, eu estou passando por a minha noite, mas está muito difícil. Eu não consigo ver o amanhecer. Eu estou passando por situações que eu estou a ponto de desistir. Vem aqui na frente, a gente quer orar por você. Nós queremos junto com você dizer assim: olha, a gente está junto com você nesse momento.